Vamos lá, crente, pega sua Bíblia aí. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Gente, o ano das portas abertas se encerrando e vamos dar início ao ano da compaixão. Então, o tema que foi proposto, o Espírito Santo direcionou a nossa convenção, a nossa denominação, Igreja Batista da Lagoinha, foi compaixão. Então, esse é o ano que nós vamos trabalhar em cima desse assunto, né? E trazer esse assunto, trazer a compaixão para as nossas vidas. E para a gente iniciar esse ano, compreendendo bem o que significa isso, né? A gente precisa então hoje, como último culto do ano, a gente vai então falar sobre compaixão, a gente vai falar sobre misericórdia, que é o assunto que nós vamos então percorrer no ano de 2024. Capítulo 5. Você vai ver, você que lê as Escrituras, né, você vai ver, sabe que aqui nós temos o Sermão da Montanha, um sermão muito conhecido, muito lido, muito estudado, e aqui nós vamos ver as palavras de Jesus indicando, mostrando, evidenciando para nós como que deve ser o comportamento de todo aquele que nasceu de novo. Como que deve ser o comportamento de todo aquele que teve um encontro genuíno com Jesus, que teve a sua vida transformada por Jesus. E eu quero ler com você o versículo 7, que vai falar assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia, eles alcançarão misericórdia. Queridos, aqui eu acabei de dizer, então, que Jesus nos traz aqui o perfil. Qual que é a forma, a maneira que um crente, um nascido de novo, aquele que teve um encontro com Cristo, qual é a maneira que ele deve viver? Aqui está nos mostrando a obra do Senhor naquele que foi resgatado. O trabalho do Senhor naquele que foi resgatado. E aqui está apresentado para nós, nesse sermão famoso, Sermão do Monte, o Evangelho de Jesus. Queridos, o Evangelho significa uma boa nova. O Evangelho não traz para a gente conselhos. Jesus não está nos aconselhando. Jesus está nos trazendo uma boa notícia. É isso que a gente precisa entender. O Evangelho não é um conselho, eu te aconselho a viver. Não, eu estou te trazendo uma notícia, um acontecimento, algo que aconteceu há muito tempo atrás e algo que já acontece instantaneamente na vida daquele que se entrega para Jesus. Na vida daquele que vive, que entregou sua vida para Jesus, agora quer viver uma vida para Ele. Aqui Jesus traz para a gente, então, queridos, as verdades dessa boa notícia. Traz clareza para a gente dessa boa notícia. Repare, que eu quero que você pense comigo e analise. Você viu lá que antes do versículo que nós lemos, tem outras bem-aventuranças. Você percebeu?
Bem-aventurados, aí tem vários outros ali, antes de falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Você reparou que em nenhum momento Jesus está dizendo o seguinte para a sua audiência: eu quero que vocês se esforcem para viver isso. Eu quero que vocês se esforcem para se enquadrar nessa maneira de vida que eu estou apresentando para vocês. Você percebe que em nenhum momento ele fala isso? Em nenhum momento ele fala, se esforce para viver dessa maneira. Jesus aqui nesse sermão, ele está nos mostrando que essa é a obra dele. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é essa obra que já começou a acontecer dentro daquele que foi salvo. Não é algo que eu vou me esforçar para me enquadrar. Quando eu me entrego para Cristo, quando eu tomo essa decisão de me render a Jesus, essa é a obra que começa a acontecer no interior de todo aquele que crê. Aqui ele vai dizer, olha, com essas palavras que ele vai aqui nos apresentar, pessoal, essa aqui é uma notícia que eu tenho para dar para vocês. Essa é a notícia. Que notícia? Existe um Deus, o Deus vivo está em ação. O Deus vivo está trazendo algo novo. O Deus vivo está trazendo essas boas notícias. E a ideia de Jesus aqui com essas palavras, está mostrando para o povo, olha, agora vai iniciar um novo tempo para vocês. Essas palavras desse sermão na montanha, inicia agora, você que se rendeu, um novo tempo para cada um de vocês, e o que eu vou mostrar, então, a maneira que todos vocês irão viver, é uma maneira completamente diferente do mundo. É uma maneira completamente diferente daqueles que não creem. Então o Deus vivo está em ação, e esse mover desse Deus, dentro daqueles que foram salvos, estão descritos aqui nesse sermão, nessa boa notícia. E eu acabei de dizer para você que essas notícias que ele vai trazendo nesse sermão é algo completamente contrário do mundo que nós vivemos. Por quê? Uma boa notícia para esse mundo que nós vivemos, uma boa notícia consiste em sucesso, consiste em riqueza, vida longa, vitórias. Mas aqui eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Jesus aqui está trazendo, oferecendo uma boa nova para os humildes, para os pobres de espírito, para aqueles que choram, para os pacificadores, e ele traz essa boa notícia para os misericordiosos. Para as pessoas lá fora, sucesso é uma boa notícia. Aqui ele traz uma boa notícia para aqueles que praticam a compaixão, para os pobres de espírito, para os pacificadores, que é isso que esses primeiros versos do Sermão da Montanha está nos trazendo. Felicidade, ele vai falar. Felizes os pacificadores, felizes os puros de coração, felizes os misericordiosos, felizes os que choram. Queridos, aqui nós vamos ver Jesus nos ensinando, então, um padrão de vida. Um padrão de vida daquele que teve um encontro genuíno com o Senhor. E algo muito interessante, que a partir do versículo 7, que nós lemos aqui hoje, a impressão que dá é que Jesus está agora passando por um outro estágio dentro dessa pregação. Ele passa aqui para um novo estágio dos seus ensinos. Por quê? Porque nos versos anteriores, nos primeiros versos do capítulo 5, nós vamos ver Jesus aqui mostrando que nós devemos ter uma consciência de que nós temos uma necessidade de Deus. Eu tenho que ter uma consciência de que eu careço da misericórdia. Eu tenho que ter uma consciência de que eu careço de um Salvador, que eu careço de alguém para me resgatar. Eu tenho uma necessidade de salvação, eu tenho uma necessidade de perdão, e é isso que os 6 primeiros versos vai nos mostrar. Uma consciência de que eu tenho uma necessidade de Deus. A partir agora desse verso que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui agora Jesus tratando indo para um outro estágio, indo por outro caminho. E esse verso, a minha ideia hoje, nessa noite, é que a gente pense um pouco, a gente comece a olhar para o nosso coração, para encerrar esse ano, a gente analisar, mesmo aqui, examinar rigorosamente o nosso comportamento,
para saber se de fato nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Porque se eu tive um encontro genuíno com o Senhor, eu tenho então que me enquadrar no que esse verso está nos falando. Como assim? Vamos lá. Esses versos aqui vão nos levar, primeiro, para essa autoanálise que eu acabei de dizer, mas também ele vai nos levar para duas, como é que eu vou dizer? Duas verdades centrais do comportamento daquele que foi salvo. Lembra que eu falei para vocês? Primeiros versos ele fala, eu preciso ter uma consciência de que eu preciso de um Salvador, que eu não consigo me salvar sozinho. A partir do versículo 7, vai agora nos mostrar esse comportamento daquele que foi de fato salvo, que teve um encontro com o Senhor. E essas duas verdades centrais do nosso comportamento daquele que foi salvo, eu quero começar com essas duas verdades para a gente começar a entender melhor esse texto. A primeira verdade relacionada ao comportamento daquele que foi salvo é essa boa notícia que Jesus está trazendo para nós nesse texto, ou seja, o Evangelho, ele coloca uma ênfase sobre sobre o ser e não sobre o fazer. Como assim, Ruth? Ele está dizendo o seguinte, o foco do Evangelho não é o que você faz, mas o foco do Evangelho é o que você é. O que você é. O crente, ele é alguma coisa antes dele fazer qualquer coisa. Vai clarear o trem. Ou seja, eu preciso ser crente antes de tentar agir como um crente. Tá pegando? Alguns estão. Eita, glória. Ser crente é você possuir um determinado caráter. Ser crente é você possuir um determinado comportamento. Pastor, você está batendo a gente no último sermão do ano? Só o começo dele, calma. Da metade para o final, aí é aleluia. Mas é porque não tem, irmão, tem que encerrar o ano, né? Aleluia, vamos lá. Você ser crente é você ser um tipo de pessoa. Ser crente é ser um tipo de pessoa, ou seja, somos cristãos, eu sou crente, aí então por eu ser cristão, eu vou agir numa determinada maneira, que é a que ele está apresentando para mim e para você, ou seja, somos cristãos, então todas as nossas ações resultam desse fato. Do fato de quê? De eu ser um crente. Outra verdade que ele nos traz aqui, se você for fazer uma análise desse texto, não dá para a gente aprofundar muito, é que não somos nós que controlamos o cristianismo, é o cristianismo que nos controla. Primeira verdade, o Evangelho coloca uma ênfase no ser e não no fazer. Eu sou crente, eu me torno cristão, eu tenho um encontro com Cristo, por conta desse encontro com Cristo, agora eu vou me comportar de uma determinada forma. Aí ele vem para outra verdade, nós somos controlados por essa mensagem. E não sou eu que controlo o Evangelho, não sou eu que controlo essa boa notícia. É esse cristianismo que vai me controlar. Por quê, pastor? Calma. Muitos vão dizer o seguinte, para eu ser crente, eu preciso pegar todos esses ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, e tentar aplicá-lo à minha vida. Mas não foi isso que Jesus está dizendo nesse texto. Não é assim que muitos passaram o ano inteiro assim. Eu tenho que pegar o Evangelho, todas as verdades do Evangelho, e tenho que tentar aplicar tudo isso para mim. Não foi isso que a gente aprendeu? E acho que a gente faz isso. De uma maneira inconsciente. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. O que ele está nos ensinando é, o cristianismo precisa nos controlar. O cristianismo precisa direcionar a minha vida. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, é Cristo que me controla, não sou eu que me controlo. Não devo achar que eu sou um homem natural, que eu vou nas minhas tentativas tentar controlar aqui as minhas atitudes, vou tentar ser um crente melhor dentro das minhas maneiras, dos meus métodos. Não. É o Espírito Santo que controla aquele que teve um encontro genuíno com o Senhor. É o Espírito Santo que dirige a vida daquele que teve um encontro com o Senhor. É o Espírito Santo a fonte de onde brotam todas as atividades que eu e você exercemos. Calma que vai fazer sentido.
Porque a fé cristã, queridos, o Evangelho de Jesus apresentado aqui nesse sermão, ela não é algo superficial. Eu quero que você entenda isso. A fé cristã é algo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Algo interno. Por isso que a Bíblia vai falar sobre novo nascimento. Você conhece essa palavra? Conhece o novo nascimento? A fé, ela é algo que acontece no interior do homem e é essa fé que passa a controlar os pensamentos, é essa fé que passa a controlar as perspectivas, é esse evangelho que passa a controlar a imaginação, é esse evangelho que passa a controlar o comportamento daquele que teve o encontro com Cristo. Então ele fala, vocês nasceram de novo, vocês serão felizes se vocês praticarem isso. Vocês nasceram de novo, olha, mas não é pela força do seu braço que vocês vão viver esse evangelho e praticar esse evangelho. É uma ação do Deus que vive dentro de vocês, que vai te impulsionando dentro desse evangelho. Não é da sua forma, da sua maneira. Talvez você pode ter vivido o ano de 2023 em inúmeras tentativas de viver o Evangelho. Entenda de uma vez por todas, o Evangelho é algo que acontece dentro de você e é o Espírito Santo agindo em você, através de você, porque por você e por mim nós não conseguiremos, irmãos. Mas existe um Deus que habita dentro de cada um de nós que está trabalhando em ação o tempo inteiro. Esse texto é um teste rigoroso para nós, irmãos. Para a gente fazer essa análise desse comportamento. E essa análise do nosso comportamento vai nos mostrar o seguinte, ó. Olhando para o nosso comportamento hoje. Eu fui salvo em Cristo. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu sou um cristão ou eu estou tentando me comportar como um cristão? Eu tenho que ser. Eu não tenho que tentar ser. Eu tenho que ser. Como que eu sou? Me encontrando com Ele. Como que eu sou um crente? Me encontrando com um grande eu sou. Me encontrando com o Espírito Santo. E olhando para esse comportamento agora daquele que é um crente, eu vou conseguir identificar se ele é manso, como o texto está dizendo, como o Evangelho de Jesus está nos dizendo. Olhando para o comportamento daquele que é um cristão, eu vou ver se ele é misericordioso. Porque esse texto vai nos forçar hoje a encerrarmos esse ano olhando para dentro de cada um de nós para a gente analisar. Será que de fato eu tive um encontro com Ele? Será que de fato eu estou entendendo que o Evangelho não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou? Porque se eu sou, todos os meus comportamentos vão resultar desse fato. Eu sou cristão, eu fui alcançado pelo Senhor. Então todo o Evangelho vai direcionar a minha vida inteira. E qual que é o ponto que nós vamos propor, foi proposto para a nossa igreja? Dentro dessa boa notícia, Deus agindo em você, Deus em atividade dentro de você, através de você. Dentro desse sermão, dessa boa notícia, está aqui esse tema, misericórdia. Aquele que teve um encontro genuíno com o Senhor, aquele que é um cristão de verdade. Não aquele que tenta ser, que faz algumas coisas para parecer, não, aquele que é. Ele vai dizer, ele é misericordioso. E por ser misericordioso, por ser compassivo, ele é feliz. Vamos analisar isso. Será que nós temos misericórdia? Você acha que você é alguém que tem misericórdia? Abençoado é aquele que exerce misericórdia. Ser misericordioso não é você ser complacente com o pecado, ok? Ser misericordioso não é você ser complacente com coisas erradas, não é você sorrir diante da transgressão. O que é misericórdia? O que é compaixão? A Bíblia, e principalmente o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma distinção aqui entre graça e misericórdia. Presta atenção nisso. Graça, ela está vinculada aos homens, e ela tem relação completa com o pecado. É a graça que nos perdoa dos nossos pecados. É a graça de Deus que nos perdoa dos nossos comportamentos errados. A misericórdia, ela está atrelada ao homem, associada ao homem também, mas ela não está associada a pecado, ela está associada às misérias. Misericórdia está associada às nossas misérias. O que são misérias? As misérias são as consequências do nosso pecado.
Então, eu fui perdoado do meu pecado, isso é graça. Mas além de Deus vir com a sua graça sobre nós, Ele vai vir também com a sua palavra, vai dizer que nosso Deus ele é misericordioso. Olha que lindo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias elas não têm fim, porque elas se renovam todo dia. E essa misericórdia então está linkada com as nossas misérias, ou seja, a misericórdia ela está relacionada às miseráveis consequências do pecado em nós. Olha que interessante. Isso aqui deu trabalho, viu, irmão? Misericórdia, ela aponta para a compaixão. Misericórdia, ela aponta para o desejo de aliviar os sofrimentos que foram causados pelo pecado. Olha isso. O crente, a misericórdia então está relacionada às consequências do nosso pecado. E todo crente, todo aquele que teve um encontro genuíno com o Senhor, ele deve ser dotado de um senso de piedade, de um senso de compaixão. A ideia aqui é que a sua preocupação com a miséria dos homens tem que produzir um crente que teve um encontro genuíno com o Senhor, um desejo intenso de trazer alívio para essas misérias do seu próximo. Olha que forte isso. Você quer saber se você é compassivo? Você quer saber se você tem essa misericórdia em você? Vou te dar um exemplo e você vai me responder mentalmente. Quando você se vê numa posição superior a alguém que fez algo contra você, alguém que pisou no seu calo, alguém que fez muito mal para você. Aí agora, aí a gente usa aquela frase, parece que o jogo virou, não é mesmo? Que aquela pessoa que fez muito mal para você, não te ajudou na hora que você mais precisou, eu poderia falar vários aqui exemplos. Agora o jogo vira e você está numa situação superior a essa pessoa, e essa pessoa está necessitando de uma ajuda. Aí você e eu, a gente pensa na hora assim, é a hora de eu me vingar. Porque Deus é justo, aqui se faz, aqui se paga. Isso não acontece no nosso meio não, né, gente? Não, eu vou fazer cumprir a lei do Senhor à risca, não vou ter dó. Se brota em nós esse desejo, esse sentimento, significa que está faltando misericórdia e generosidade em nós. É a minha hora de fazer justiça. Está comigo? Está comigo, gente? O seu adversário está aflito, irmãos, precisando de um ato de generosidade seu. Você vai ser misericordioso com ele? É para fazer a gente pensar. É para fazer a gente pensar. Misericórdia é uma simpatia interna acompanhada de atos externos. Guarda isso. Misericórdia é uma simpatia interna acompanhada de atos externos. Parábola do bom samaritano é um bom exemplo. Lembra dela, gente? Não foi somente um mero sentimento. Porque muitos acham que misericórdia eu sinto dó. Eu tenho um sentimento de pena. A pessoa me fez mal, pastor, eu tenho pena dela. Eu tenho sentimento de dó dela. Então eu tenho compaixão. Eu tenho misericórdia. Não. Queridos, entenda, na parábola do bom samaritano não foi somente um mero sentimento. Foi um sentimento de compaixão, de misericórdia, acompanhado de um desejo profundo de levar o alívio para aquele que estava necessitado. A misericórdia e a compaixão é olhar para o aflito, sentir dó, se compadecer e fazer alguma coisa para aliviar as misérias que foram provocadas pelo pecado daquela pessoa. Meu irmão, isso é forte, irmão. Eu sei que você, pastor, vinha aqui para ouvir uma palavra de bênção, de vitória. Calma, irmão. E temos um outro exemplo perfeito na Escritura. O exemplo do próprio Deus enviando Jesus por mim e por você. Deus olhou para a humanidade e teve dó.
teve um sentimento aqui. Nossa, Deus viu a nossa situação deplorável. Deus olhou para a humanidade e viu o nosso sofrimento, o sofrimento que o pecado estava causando em cada um. E Ele vai lá e envia Jesus. Eles têm o sentimento. Olha o nosso sofrimento. Olha a nossa angústia, está comigo? E faz alguma coisa. E o que Ele fez para acabar com o nosso sofrimento eterno? Ele vai lá e entrega o seu único filho, Jesus, para trazer alívio para mim e para você. E Ele mesmo vai dizer: venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu tenho alívio para vocês. Que eu tenho alívio para vocês. Queridos, entenda uma coisa: a graça e a misericórdia de Deus se manifestou para cada um de nós. A graça e a misericórdia de Deus se manifestou para nós, trazendo perdão para os nossos pecados. E a misericórdia, ela veio direto para a nossa miséria, para trazer alívio para as consequências do que o pecado causou em cada um de nós, irmãos. E essa mensagem está queimando no meu coração, porque além de dizer: olha, você então, que é misericordioso, que olha, sente dó, tem o sentimento de compaixão, mas tem um comportamento: vou fazer algo agora para trazer um alívio para aquele que está precisando da minha compaixão de fato. Ele vai dizer: vocês são felizes se vocês de fato fazem isso, vocês são crentes, vocês são cristãos. Mas o verso acaba aí. Vocês estão comigo, gente? Terra. Ele vai dizer: porque eles alcançarão misericórdia. Você já entendeu o que é misericórdia? Não é só um sentimento, é uma ação. Tenho dó, estou vendo o sofrimento. Ah, não, tenho dó, estou bonito. Não, vem acompanhado de um comportamento, uma ação. Agora ele vai dizer: olha, vocês que vivem isso, vocês alcançarão misericórdia. Mas esse trecho desse texto, as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Muitos acham o seguinte: olha, se eu for misericordioso com as pessoas, Deus vai ter misericórdia de mim. Já pensou isso, talvez? Ou você fala assim: se eu perdoar, eu também vou ser perdoado. Aí te leva para a oração do Pai Nosso. Lembra desse trecho da oração do Pai Nosso? Então esse trecho aqui nos faz pensar em misericórdia e perdão de uma maneira equivocada. Não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Eu estudo mesmo para a gente começar o ano entendendo o que vai acontecer conosco em 2024. Entenda algo, não é disso. Eu tenho que ter misericórdia, ser misericordioso, ser compassivo com meu irmão, para Deus ser compassivo comigo e Ele me perdoar. Não, não é isso. Isso não existe. Por quê? Pense comigo. Se eu e você fôssemos julgados dentro dessas condições que eu acabei de te contar, eu perdoo para ser perdoado, eu sou misericordioso para Deus ter misericórdia de mim. Se nós fôssemos julgados de acordo com essas condições que eu acabei de te contar, nenhum de nós seríamos perdoados. Faz sentido para você? Jamais chegaríamos ao céu assim, irmãos. Jamais chegaríamos. Meu irmão, o perdão seria algo impossível para nós. Porque quantos de nós, irmãos, temos dificuldade, às vezes, de perdoar, de ser misericordioso, de ser compassivo? Meu irmão, já era. Estava todo mundo lascado. Inferno. Mas como a Bíblia interpreta ela mesma, se eu achar, vou para outros textos, porque se eu achar que eu preciso perdoar para Deus me perdoar, que eu preciso agir de misericórdia para Deus agir de misericórdia comigo, eu vou ter que tirar da Escritura todos os textos que falam sobre a doutrina da graça, da salvação pela fé. Porque para eu ser salvo, para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar. Para eu receber misericórdia, eu tenho que praticar misericórdia. Então anula a doutrina da graça. Está comigo, irmãos? Não tem nada a ver isso. Eu não tenho que ser misericordioso para Deus ser misericordioso comigo. O que o Evangelho traz? Qual que é a boa notícia? Ele já foi misericordioso com você.
Ele já te perdoou, mas como assim, pastor? Se você é um crente de verdade, como eu comecei essa mensagem. Não basta eu tentar ser, eu tenho que ser. Eu tenho que ter tido um encontro com Ele aqui. O que Jesus aqui está nos ensinando e sempre nos ensinou é que eu sou perdoado se eu me arrepender. Eu não sou perdoado se eu perdoar. Eu sou perdoado se eu me arrepender. E se arrepender significa o seguinte: eu entendo, eu tenho a consciência, como os primeiros versos desse capítulo estão dizendo, eu tenho que ter uma consciência de que eu preciso de um Salvador, de que eu mereço somente punição, porque eu sou um pecador, eu careço da graça, da misericórdia de Deus. E se eu fui salvo, se eu vou para o céu, se eu estou aqui hoje, é pura graça e misericórdia de Deus. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Porque tudo é uma questão de misericórdia divina. Então, ou seja, se eu tiver me arrependido de verdade, estou perdoado. Pastor, mas peraí. Então, se eu preciso ser misericordioso para receber misericórdia? Para Deus ser misericordioso comigo? Não, já foi misericordioso com você. O que esse texto está querendo dizer então, Ruth? Essa compaixão aqui, ela está dizendo o seguinte: eu sou humilde de espírito, eu vejo que não há nada de bom em mim. Quando eu estou diante de Deus e diante da sua justiça, eu fico completamente perdido, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu choro pelos meus pecados, bem-aventurados os que choram, está comigo? Acompanha aí. Eu choro pelo meu pecado, porque que miserável homem que sou. Quem me livrará de mim mesmo? Agora eu vejo como eu sou, eu consigo entender quem eu sou, eu não sou nada. E aí eu vou me mostrar agora diante do Senhor manso, bem-aventurados os mansos. Agora eu me mostro manso diante do Senhor, porque agora eu sei quem eu sou. Pode vir um monte de gente me acusar de um monte de coisa, meu inimigo tentava trazer os meus pecados à tona, não vai me escandalizar, não vai me assustar, porque agora eu já sei quem eu sou. Eu careço demais da graça do Senhor. Eu careço demais da misericórdia do Senhor. Meu maior inimigo desconhece o pior que existe dentro de mim. Por isso, nada vai me ofender. E aí, por isso aí vai me levar, essa consciência de quem eu sou, vai me levar a ter fome e sede de justiça. Outra bem-aventurança desse texto. Porque eu anseio pela justiça de Deus. Eu tenho fome e sede de justiça, porque eu anseio pela justiça de Deus, porque eu não consigo me salvar sozinho. Eu não sei me justificar, e nenhum outro ser humano pode me ajudar. Agora, já que aconteceu tudo isso comigo nos primeiros versos, ele vai dizer o seguinte: você que passou por todo esse processo, foi salvo, você consegue se enxergar diferente. Agora, esse evangelho que te fez se enxergar diferente, que você precisa de mim, esse evangelho tem que te fazer olhar diferente por outro também. Não sei se está conseguindo pegar. Já que eu fui objeto da graça e da misericórdia do Senhor, se eu tive um encontro com Cristo, se eu quero viver essa verdadeira felicidade, agora eu também preciso olhar para o meu irmão da mesma maneira que o Senhor me olha. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que chorar pela minha condição, eu tenho que ter fome e sede de justiça. E agora eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia e compaixão para aquela pessoa que está perto de mim. Eu preciso olhar para o meu próximo diferente. Eu não vou olhar para o meu próximo que está fazendo um monte de coisa errada ou coisas contra mim como meu inimigo, porque agora eu tenho consciência de quem eu sou pecador, eu tenho que chorar pelas minhas mazelas, eu tenho que olhar para o meu próximo agora como uma vítima, um escravo do pecado, porque eu era escravo, eu fui resgatado, está comigo? Eu estava naquele estado de pecado, mergulhado em pecado, eu sou pecador, ele me resgatou, eu era uma vítima, ele me resgatou. Aí agora eu vou olhar com a mesma compaixão que ele olhou para mim, eu vou olhar para o meu irmão, não, o que ele está fazendo lá não é ele, é o diabo agindo através dele. Eu vou ter misericórdia, eu vou ter um olhar de compaixão.
Quer um exemplo? Jesus. Jesus na cruz estava lá, meu irmão, sofrendo agonias na cruz do Calvário, e ele olha e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão, primeiro mártir da Escritura, enquanto apredejava esse cara, ele orou e disse assim: Pai, Senhor, não lhes impute esse pecado. Não coloca na conta deles esse pecado, não. Estevão teve compaixão daquelas pessoas. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E o nosso dever nesse texto está nos mostrando eu também preciso sentir compaixão e tristeza pela situação do meu próximo. Resumindo, se nós, de fato, tivemos um encontro genuíno com Cristo em 2023, vamos viver o ano da compaixão em 2024, em que sentido? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei, de fato, as minhas mazelas. Mesmo assim, Deus olhou com um olhar de misericórdia para mim. Deus me amou, Deus me recebeu, Deus me restaurou, Deus mudou a minha sorte. Deus olhou e viu o meu sofrimento e me resgatou desse sofrimento. Agora, em 2024, se eu quiser viver a verdadeira felicidade, eu preciso passar a olhar para o meu irmão de uma forma diferente. Não é para você ser perdoado. Não é para você receber misericórdia. Porque eu já recebi. Mas, pastor, peraí, está muito estranho, porque o texto, algumas versões vão falar assim, porque eles alcançarão misericórdia. A ideia aqui você peca ainda, irmão? Você comete algum tipo de pecado? Se não, o Senhor leva ele ou ela agora. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente deveria fazer, que é o que acho que a gente faz isso, a gente corre para Deus, não, a gente se arrepende. Cara, não devia ter feito isso. Aí a segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai para Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque os pecados que a gente comete, as consequências do pecado que a gente comete, são as nossas misérias. O pecado já nos perdoou, da nossa culpa. Agora vem as misérias. Nós somos miserentos, irmão. A gente precisa de misericórdia. A gente vai, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele vai lá e nos perdoa. Tem misericórdia. Nos habilita a vivermos uma nova vida. Mas o que é isso? Alcançarão misericórdia. Sabe aquelas pessoas que oram depois de ter cometido um pecado, sinaliza na cabeça, no coração de que foi errado, vem aquele arrependimento, mas elas não conseguem se sentir perdoadas? Está aqui? Às vezes você já pediu perdão por uns pecados que aconteceram com você há muito tempo atrás, só que você não consegue se sentir limpo, você não consegue se sentir perdoado. Que associação que tem com isso? Que vai dizer, olha, se eu não perdoo o meu irmão, se eu não tenho compaixão do meu irmão, na hora que eu estou fazendo uma oração para o Senhor, pedindo misericórdia para Ele, eu tenho a sensação de que Ele não me ouviu, porque está faltando compaixão do Hudson para com o meu próximo. Pega essa chave. Talvez você não está se sentindo perdoado ou acha que sua oração não foi recebida, porque está faltando perdoar alguém para você se sentir perdoado do seu pecado. Aqueles que têm compaixão do seu irmão, que praticam a misericórdia, eles vão alcançar a misericórdia. Mas que misericórdia que eles vão alcançar? Eles vão pedir perdão para o Senhor dos seus pecados e vão ter a convicção de que eles foram perdoados. Aí vai trazer leveza.
Porque a miséria do nosso pecado, ela causa peso. É difícil você continuar uma caminhada cristã carregando as misérias que o pecado traz para cada um de nós. Qual que é o conceito, irmãos? Eu preciso, então, praticar a misericórdia para eu me sentir perdoado. Para eu me sentir, talvez, às vezes, até digno de orar e pedir ao Senhor. Você está percebendo o quanto que isso é sério? Às vezes você tem aquela sensação de que a sua oração não passou do teto. Você tem a sensação de que as coisas não... Cara, eu estou carregando esse peso, esse pecado há tanto tempo, cara. O que está acontecendo? Olha para dentro de você se não falta você ser compassivo com alguém. Se não está faltando você ser misericordioso com alguém. E para fechar, você percebeu que nesses versos tem um monte de promessa? Você analisou, você está com a sua Bíblia aberta aí? Tem muitas promessas aqui. Ó, tem um padrão que todo crente, todo salvo tem que se enquadrar. E se de fato ele for um crente de verdade, né, tentar ser, é deixar que o Espírito Santo te torne esse crente. Há algumas promessas, algumas bênçãos que esse Deus dá para cada um de nós que nos entregarmos genuinamente para Ele. Aí você pode perguntar, Hudson, felicidade, bênçãos, né? É. Quer ser feliz, irmão, em 2024? Olha para esse texto. Quer ser abençoado em 2024? Olha para esse texto. Mas pastor, mas quando que essas promessas de bênçãos e felicidades para aqueles que se enquadram nessa maneira que tem que viver, que Jesus está me apresentando aqui nesse texto, que é um desses pontos que nós vamos trabalhar esse ano, que é a compaixão, a misericórdia. Quando que isso vai se tornar realidade? Quando que essa felicidade vai vir, Hudson? Quando que essa sensação de que eu fui perdoado, de que Ele me aceita, de que de fato eu posso tirar esse peso dos meus ombros, que Ele está carregando, o peso do pecado. Agora, Ele já carregou na cruz do Calvário, eu posso ficar leve. Quando que isso vai se tornar realidade? Aí muitos vão falar assim, na eternidade. Quando Jesus voltar. E muitas vezes nem não gostam muito dessa informação. Poxa, então eu só vou usufruir disso no céu? Eu vim aqui nessa noite, meia hora falta para acabar o ano, para te dizer que não vai ser somente no céu que iremos experimentar essa felicidade que os misericordiosos e compassivos experimentarão. No capítulo seguinte, Jesus vai nos ensinar uma oração que vai falar assim: seja feita a sua vontade aqui na terra, como acontece lá no céu. O próprio Jesus, dentro dessa boa notícia para aqueles que se encontraram com Ele e tiveram um encontro genuíno com o Senhor, vai dizer: olha, pode orar para o reino que está estabelecido no céu se estabeleça aqui na terra hoje. Agora. Que vida no céu é essa, né? Essa vida no céu é onde Deus já é rei. Agora vai falar, tudo isso que os anjos experimentam no céu, a vontade perfeita do Senhor na eternidade, tudo que ocorre lá, guarda isso lá com Osasco, tudo que ocorre lá deve acontecer aqui também. Espera aí então. Os que seguem Jesus devem começar a viver de acordo com essa regra, está ali na boa notícia, mas também eu tenho que começar a viver o que essa oração que Ele me ensinou também? Sim. Este é o ponto do Sermão da Montanha. Jesus está te chamando, Lagoinha Osasco,
Jesus está nos convocando para vivermos hoje, aqui e agora, todas as promessas que estão vindo com essa boa notícia. Tudo que acontece no céu tem que acontecer aqui na terra. Cara, isso é de novo, a gente tem demais. Todas as promessas que foram feitas para o futuro. Quero te dizer algo. Em Jesus, o futuro já chegou. Em Jesus, o futuro já chegou. Pode parecer confuso, irmão, mas em Cristo eu posso usufruir das promessas que foram feitas para o futuro, hoje, aqui e agora. Prepare-se para ser feliz em 2024, se você praticar a misericórdia. Se você é crente, teve um encontro genuíno com o Senhor, você tem que ser misericordioso, você tem que ser compassivo, e você viverá o ano mais feliz da sua vida. Eu não te dei nenhuma receita aqui de felicidade. Faça isso, aquilo, para lá, para lá. Não. A receita da felicidade é: analise se você de fato se converteu. Tem se arrependido? Tem chorado pelo seu pecado? Felizes os que choram. Felizes aqueles que se humilham diante do Senhor, se arrependendo. Se converteu, se arrependeu de verdade, então você vai ser misericordioso, você vai ser compassivo, você vai ser manso. E entenda de uma vez por todas, você vai ser feliz. Você não vai precisar buscar a felicidade em tantos outros lugares, em tantas outras coisas. Quer ser feliz? Pratique a compaixão. Quer ser feliz? Pratique a misericórdia. Qual que é o ponto para a gente fechar essa noite, irmão? Eu preciso analisar se de fato eu sou um cristão de verdade. Se não, irmão, não tem problema nenhum. Hoje é o dia de vocês e eu nos arrependermos, nos posicionarmos, falar: Senhor, eu achava que eu era cristão mesmo, porque eu acho que eu não sou não. Eu estou vivendo uma vida toda errada no 2023 todo. Mas hoje eu quero me comprometer. Eu quero te receber como meu Salvador. Como que é esse arrependimento? Eu sou nada. Sou um pecador, eu preciso do Senhor. Quando eu chego nesse lugar de chorar por quem eu sou, pelo que eu fiz, de tristeza por tudo aquilo que eu fiz, aí Ele vem e me coloca no lugar de filho. É isso mesmo. Eu olhar para você: cara, eu sou miserável. Quem vai me livrar de mim mesmo? Eu ia falar: vem cá, eu vou te livrar de você mesmo. Pode vir. Toma aqui uma boa notícia. Não é um conselho. Te aconselho a fazer, não. Aqueles que foram salvos. Agora você que se entende como miserável, como pecador, Ele te resgata, te chama de filho. Agora não é você tentando ser crente. Não. Agora você é. Por que eu sou? Porque agora eu tenho o Espírito Santo que vai pegar essa boa notícia e vai aplicar ela na minha vida. E agora o tempo todo é esse Espírito que vai me levar para esse lugar. E é esse Espírito que vai me entregar a verdadeira felicidade. Irmãos, isso é muito forte. Esse ano vai ser incrível, porque enquanto nós estivermos olhando para o nosso inimigo com olhar, não, eu não vou olhar como meu inimigo, não vou olhar, cara, não é ele não, ele não sabe o que eles fazem. Senhor, perdoa, Senhor, a minha mãe, perdoa a minha sogra, perdoa meu irmão, perdoa a fulana, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, não, Senhor, porque eu sou um crente de verdade, eu sou um crente, eu sou um crente de verdade, eu tive um encontro com o Senhor, então eu vou olhar com um olhar de compaixão, eu vou amar assim como Ele me perdoou, teve compaixão de mim. Eu vou olhar para o meu próximo com esse mesmo olhar, e então eu vou ser feliz.
não estou me sentindo perdoado. Olhe se você não precisa perdoar alguém. Não estou me sentindo apto para prosseguir, está pesado. Olha se você só não está precisando ter compaixão de alguém. E você vai viver uma vida extraordinária do Senhor. Não é o Hudson que está dizendo, é a palavra do Senhor. Felizes os misericordiosos e compassivos, que eles alcançarão liberdade. Essa misericórdia é alcançarão. Não, eu entendo, eu sou perdoado, eu sou escolhido do Senhor, não tem culpa nenhuma mais nos meus ombros, porque eu vivo essa vida de um crente genuíno apresentada nessa boa notícia. Vamos viver felicidade em 2024, irmão? Você quer? Eu quero ser feliz, mas não quero ser feliz no padrão do mundo. Eu quero a felicidade da Escritura. A felicidade que Ele tem para nos oferecer. Vamos orar? Se coloca de pé do seu lugar. Os que seguem a Jesus devem começar a viver de acordo com a regra dessa oração. Qual a regra da oração? Tudo que acontece, tudo que ocorre lá no céu deve acontecer aqui. Então, já que Ele tem felicidade para mim, não vou esperar a eternidade para usufruir. Eu vou usufruir hoje, aqui e agora. Como? Me arrependendo de quem eu sou, me humilhando, chorando por tudo que eu já fiz, e Ele virá com bálsamo, cura, restauração, misericórdia, e a partir disso eu vou conseguir agir de misericórdia com o meu próximo também. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por ter direcionado a nossa igreja a falar de compaixão em 2024. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, nos ajude, Senhor. Queremos aquele que não teve encontro contigo, que possa ter um encontro contigo hoje, aqui e agora. Queremos nos encontrar com o Senhor para termos nossa vida transformada, para de fato experimentarmos a misericórdia do Senhor e levar essa misericórdia adiante. Perdoa-nos, ó Pai. Reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que carecemos da graça, que carecemos da misericórdia do Senhor. Precisamos do Senhor. Pai, há muitas pessoas aqui que tentaram em 2023 encontrar felicidade em tantos lugares, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar qual que é o verdadeiro conceito de felicidade. Felicidade vem daqueles que praticam a compaixão. Eu vou encontrar a felicidade se eu praticar a misericórdia. Então, Senhor, nos ajude a olhar com os teus olhos, a perdoar com o seu perdão. A maneira que o Senhor nos olhou, nos pegou, viu o nosso sofrimento, que possamos também olhar o sofrimento do outro. Que possamos praticar isso em 2024. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, Senhor. Em 2024, nós não iremos vagar por este mundo em busca de felicidade. Nós já sabemos onde encontrar. Nós não iremos ouvir as vozes nos direcionando para tantos lugares a buscar felicidade. Não! Felicidade só encontraremos no Senhor e no padrão de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, e já queremos também te agradecer pelas bênçãos de nos submetermos à vontade do Espírito em nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que esse texto nos garante para aqueles que foram salvos. Obrigado. Sabemos, ó Pai, nos alegramos muito de saber que nós não iremos usufruir disso só quando o Senhor voltar. Não. Tudo que acontece no céu possa acontecer aqui na terra, hoje, aqui e agora. Obrigado, Jesus.